Olá, meus amados irmãos em Jesus, uma excelente sexta-feira para todos nós, um bom dia a todos, com a paz de Jesus, que hoje possamos estar com as portas da nossa alma abertas aos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, possam estar abertas aos ensinos também de Jesus. Que os nossos pensamentos possam estar mais elevados, harmonizando com Jesus, harmonizando com os bons espíritos e dessa forma recebendo em nosso coração a luz do esclarecimento que cada um de nós mais precisa no dia de hoje. Então, que hoje aqui as palavras que nós iremos compartilhar possam gerar bons frutos para o nosso dia, para essa nossa sexta-feira, e que possamos hoje refletir a passagem do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 7, que possamos refletir ela com paz e com serenidade em nossa alma. Bom, meus irmãos, para refletir essa passagem que vai muito nos falar sobre paciência, nós gostaríamos de contar aqui uma história de Buda. Então, nós vamos primeiramente compartilhar essa história de Buda e no final a gente vai trazer uma reflexão aqui, harmonizando com as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vejamos o que essa história ela pode nos trazer de esclarecimento. Olha só, Buda e seus discípulos, eles decidiram empreenderem uma jornada durante a qual atravessariam vários territórios e várias cidades. Um dia, no qual o sol brilhava com todo o seu esplendor, viram ao longe um lago e pararam para poder matar a sede. Na chegada, Buda se dirigiu ao seu discípulo mais jovem, aquele discípulo que era o mais jovem e também o mais impaciente. E Buda lhe disse: "Tenho sede. Você pode me trazer um pouco da água lá daquele lago?" O discípulo foi até o lago, mas quando chegou, percebeu que um carro de bois começou a atravessar aquelas águas. E o que aconteceu? Pouco a pouco, a água, que estava ali toda límpida, cristalina, começou a ficar turva. Então, depois dessa situação, o discípulo, vendo aquela cena, ele pensou: eu não posso dar ao meu mestre essa água barrenta para ele beber. Então, o que ele fez? Ele voltou até onde Buda estava e disse: "A água está muito lamacenta, não acho que podemos bebê-la." Com isso, passado um tempinho, aproximadamente ali meia hora, Buda pediu novamente ao discípulo que fosse até aquele mesmo lago e lhe trouxesse um pouco de água, pois ele estava ainda com sede. O discípulo, então, o mesmo discípulo, fez isso. No entanto, quando ele chegou lá, ele viu que a água estava ainda do mesmo jeito. Do mesmo jeito que ele viu lá da primeira vez, ela estava toda suja. Então ele retornou com um tom mais conclusivo e informou a Buda da situação, dizendo: "A água daquele lago não pode ser bebida. É melhor a gente caminhar até uma cidade mais próxima para que seus habitantes possam nos dar o que beber." Buda, de frente para essa resposta do seu querido discípulo jovem e ainda muito impaciente, não respondeu nada, mas também não fez nenhum movimento. Ele permaneceu lá, quietinho. Depois de um tempo, ele pediu novamente a esse mesmo discípulo para ele retornar ao lago e trazer a água para ele beber. Este discípulo, como não queria desafiar o seu mestre, obedeceu, foi até o lago. E é claro que por dentro ele ficou muito furioso, ele ficou bravo com o pedido de Buda, mas ele não falou nada, porque ele não entendia por que ele tinha que ir lá de novo, voltar naquela água, sendo que ele já havia avisado
que a água estava toda suja e não podia ser tomada. Então ele foi, mesmo com raiva, mesmo impaciente, ele guardou para si, foi quietinho lá no lago. Quando ele chegou, ele observou que a água ela mudou de aparência. Ela parecia boa, ela voltou a ser cristalina. Então ele pegou um pouco dessa água e levou para Buda. Ele olhou para a água e disse ao seu discípulo, quando Buda recebe essa água, ele olha para ela e diz: "O que você fez para limpar essa água?" O discípulo não entendeu a pergunta. Ele não tinha feito nada, era evidente. Então Buda olhou para o seu discípulo e explicou: "Você esperou e a deixou parada. Dessa forma, a lama se assenta sozinha e você tem a água limpa. Sua mente também é assim. Quando a mente está perturbada, você só tem que deixar ela parada. Dê a ela um tempo. Não seja impaciente. Não tenha falta de paciência. Pelo contrário, trabalhe a paciência. Você encontrará aí o equilíbrio. Você não precisa fazer nenhum esforço para acalmá-la. Tudo vai acontecer se você se prender a isso, a esperar o papel do tempo, ou seja, a ter mais paciência. Olha que história mais linda de Buda com o discípulo dele, nos ensinando sobre a paciência, nos ensinando sobre o esperar o papel do tempo nos processos da vida, esperar o papel do tempo. Muitas vezes, meus irmãos, em nossa vida, nós passamos por situações que são assim também conturbadas, que estão ali igual aquela água daquele rio, daquele lago, tá turva. A gente não consegue entender direito o que está acontecendo. São as dificuldades, os problemas. E muitas vezes, de frente para eles, ou a gente faz igual o discípulo de Buda, desiste, não espera ali aquela água se acalmar para ver a solução, a gente desiste, já vai embora, ou a gente acaba mergulhando ali em meio aos problemas e não tomando as melhores decisões. Então, essa história de Buda nos ensina muito sobre a paciência e o papel do tempo perante os momentos turvos da nossa vida, perante os momentos difíceis. Ter calma, serenar a mente, não tomar nenhuma atitude precipitada, não tomar nenhuma decisão impulsiva quando os problemas chegarem, é uma das melhores atitudes que podemos ter. Parar um pouquinho, silenciar a mente, entrar em prece para com Deus nosso Pai, fazer uma oração a Jesus, aos bons espíritos, dessa forma serenando a nossa mente e esperando que toda aquela água turva ela se acalme um pouco e a gente consiga ter uma visão melhor do que está acontecendo. A gente consiga ter uma visão do todo. Porque quando a gente está conturbado, quando a gente está muito agitado interiormente, a nossa visão também fica turva, no sentido simbólico aqui de que a gente não enxerga os fatos como eles realmente são. A gente pode acabar distorcendo, pela raiva a gente pode acabar enxergando algo que não é, que realmente aconteceu. Então, esperar acalmar para enxergar de forma mais nítida, enxergar com a alma em Jesus o que está acontecendo e só depois tomar uma decisão é uma das melhores atitudes que a gente faz perante um problema inesperado que chega ali. Ter paciência. E também compreender, meus irmãos, que nós podemos fazer a nossa parte. Mas muitas vezes, diante de muitos problemas na nossa vida, compete a gente esperar e ter paciência com o papel do tempo. Porque em muitos problemas, o que a gente pode mais fazer é ter paciência. Que a gente não tem ali os instrumentos para resolver imediatamente aquilo. Então a gente precisa ter muita paciência para esperar tudo se acalmar e aí sim a gente tomar uma melhor atitude, um melhor caminho perante aquele infortúnio, perante aquele desafio. Então, meus irmãos, nós gostaríamos de encerrar nosso evangelho desta sexta-feira
deixando a mensagem aqui dessa reflexão para nós de que aquietar as águas da nossa mente e esperar o tempo que é necessário é uma das melhores atitudes que fazemos perante os desafios tão conturbados que a gente faz. Aquietar a mente, entrar em prece, fazer uma oração para Jesus, porque quando a gente acalma os nossos pensamentos, quando silenciamos a nossa impulsividade, temos mais paz na consciência. E ter paz na consciência é ter paciência na vida. Bom, meus irmãos, que hoje possamos levar essa mensagem, essa história linda de Buda e a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo em nosso coração, ter paciência, entender o papel do tempo, ter pressa muitas vezes, querer agir na impulsividade não vai solucionar o nosso problema, pode acabar deixando tudo mais conturbado ainda. Então silenciar um pouquinho, acalmar a mente, pode ser uma das melhores ações que a gente tem em harmonia com Jesus. Lembremos que o Cristo jamais tomava uma decisão precipitada. Cristo pensava muito bem antes de falar ou agir com algo. Então tenhamos Jesus sempre como nosso guia na nossa vida, porque o Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida para todos nós. Bom, meus irmãos, que todos possamos ter uma excelente sexta-feira, um excelente encerramento de semana para todos nós. Nos lembrando que esta é uma mensagem do nosso amado Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Que tenhamos um dia de paz, um dia de serenidade, um dia de paciência em nossa vida. Que assim seja.